que o fã-clube é muito importante na vida de um artista. Então, por fato do Angra ter estourado no Japão, a gente quis pegar uma fã japonesa, né, que viveu aquilo, a vida, né, a música do André transformando a vida das pessoas. Aí eu acho que o For Tomorrow foi muito importante para o sucesso do Xamã, né, e o Celso, que era um dos que encabeçava, né, ali o fã-clube, tá aqui com a gente para conversar sobre essa época de Xamã e For Tomorrow. Então, direto do Alasca, é a nossa querida Priscila Queiroz. Seja bem-vinda, Priscila. Fala, galera! Aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. Sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar, porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos, divulgue os nossos vídeos, divulgue a nossa vaquinha, que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá, vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. Ela mora hoje na Itália, mas ela acompanhava o Angra na época do Japão, né? A época que o André, a fase do André estourou no Japão. Hello, Keiko! Hello. How are you doing? Fine. Nós estamos falando em inglês, mas a entrevista vai ser em italiano. Como ela conheceu o trabalho do André e como que ela se apaixonou e falou, vou ser fã, vou, né, acompanhar, quero ir num show e tudo mais. Como foi esse início do gosto, né, pela música do André? Allora, io lo conoscevo già dall'epoca di Viper, perché con il secondo album dei Viper in Giappone erano già abbastanza conosciuti. Però all'epoca del Viper, vabbè, erano bravi, ma non è che mi interessavano più di tanto. E all'epoca io scrivevo per un fanzine, per Metal Underground, intorno al 92-93, prima dell'uscita di Angels Cry, e mi hanno fatto sentire Clarion. Lì mi è piaciuto tantissimo, proprio la musica che cercavo, e allora da allora ho iniziato a diventare fan di André. E quando foi o primeiro encontro dela com o André? Quando ela incontrou o André pela primeira vez pessoalmente? Allora, per la prima volta durante promo tour di Holy Land, ecco, e all'aeroporto io ero andata a vedere il loro evento dal Tokyo a Hokkaido e poi stavo ritornando a Tokyo. All'aeroporto ho trovato André e Kiko che stavano ritornando anche loro a Tokyo per fare un altro evento. È stata emozionatissima, non riuscivo a parlare. O que era o Angra com o André no Japão? Non erano tanto conosciuti comunque, nell'underground sì, però come metallari generali non è che conoscevano qualche band brasiliano, a parte Sepoltura. Però chi è che tipo ascoltava power metal, queste cose, hanno scoperto gli Angra e hanno iniziato a interessare anche il Brasile, grazie a Angra e grazie a André. O Viper tem fãs, né, desde a época lá do André, lá no norte do país. Eles fizeram um fanzine, né, sobre o Viper, trabalham o Viper há muitos anos, desde lá dos anos 90, 80, os nossos amigos de lá do norte do Brasil, lá de Manaus, nossos amigos Firmo e
Márcio Mas. Em meados de 1989, eu tive contato, né, com o Theatre of Fate. Me impressionou na época que anterior ao surgimento da internet, como nós conhecemos, numa época em que isso era possível obter informações, principalmente a partir das revistas especializadas, principalmente a antiga Rock Brigade. Eu creio que a Rod Creel, na época, era um pouco incipiente aqui em Manaus, e basicamente todas as informações conseguidas eram através, né, das famosas trocas de cartas no classificado das revistas, onde nós obtivemos, né, contato com vários fãs de São Paulo, porque São Paulo sempre foi grande centro, né, de informações a respeito do rock and roll. E o Márcio, por exemplo, ele tinha contato com algumas pessoas, né, que introduziram para ele também e também mandaram para ele material. Numa época em que era extremamente difícil você conseguir um LP, principalmente aqui no Amazonas, nosso primeiro contato com o Viper foi através de uma fita cassete do Theatre of Fate, regravada não sei quantas vezes. Som abafado, mas com potencial tremendo, principalmente da voz daquele rapaz que é o quê? 4, 5 anos mais velho do que a gente, um cara que com 14, 15 anos montou uma banda junto com amigos, vizinhos, né, amigos, e nós vimos que aquilo ali realmente não era só uma banda, era uma irmandade. Então, né, aquele agudo, a primeira música que eu ouvi, por exemplo, do Viper foi Living for the Night, e tocava nas rádios naquela época. Eu conheci o André através da rádio também, né? Eu ouvi Living for the Night em 89, e aí nunca imaginava que também seria uma banda brasileira, né? Eu achava que era uma banda de fora do país. E foi o nosso início, né? Da minha amizade com o Firmo, né? Um estilo que na época, principalmente aqui no Amazonas, que era dominado muito pelo punk, né, por estilos mais pesados, por assim dizer, principalmente Sepultura, uma banda com um tipo de heavy metal diferenciado até mais do que Iron Maiden, né, e principalmente por jovens, né, composta por jovens. Isso aí foi uma coisa que nos deixou extremamente impressionados, né? Mas a voz, aquela voz, era interessante como, é claro, depois de tantos anos, depois de mais de 20 anos acompanhando a banda e vários encontros, aí quando ele nos chamava pelo nome, né, poxa, ele lembra da gente. E vocês foram também para a Argentina assistir essa turnê da To Live Again Tour, né? Contem essa experiência aí de vocês estarem lá na Argentina vendo eles. O que eu posso falar em relação à questão do show da Argentina, que foi um privilégio para a gente, né? Acho que foi o maior prêmio que a gente já conquistou como fã e como amigo dos caras, né? A gente se emocionou muito nesse show da Argentina, porque o privilégio que a gente teve com o André, que a gente conheceu os dois lados, né? Os dois lados do André, né? O André no palco e o André fora do palco, né? Então a gente conheceu um ser humano que hoje faz falta pra gente como um grande amigo, né? A gente não trata mais nem como fã mais, né? A gente é praticamente amigo, né? Mais de 20 anos de amizade com esse cara. E foi justamente por conta do Viper, por conta do Theatre of Fate, né, que eu conheci esse meu irmão aqui, lá pelos idos de 93. Então, eu acho que o Fort Tomorrow foi muito importante para o sucesso do Xamã, né? E o Celso, que era um dos que encabeçava, né, ali o fã-clube, está aqui com a gente para conversar sobre essa época de Xamã e Fort Tomorrow. Com o anúncio do Xamã, a gente viu a oportunidade de conseguir tentar fazer esse fã-clube da maneira que a gente imaginava, né? E que o Angra, enfim, por ser do empresário ali, tinha uma certa restrição, né? E a gente começou. Num primeiro momento, não era um fã-clube oficial, a gente até conversou com a banda falou que já tinha até uma pessoa que estava com o fã-clube oficial, e, enfim, eles deram autorização para a gente continuar, ser oficial ou não, isso não importava, né? Não era, obviamente que a gente tinha
ser oficial seria muito legal, né? Ter toda a aprovação da banda seria muito legal, mas isso não era o mais importante, né? E a gente deu seguimento aí. A banda ainda não tinha o álbum, né? Praticamente não tinha nem o logo ainda, né? Era aquele logo que a gente chamava que era o logo do He-Man. E daí a gente fez um primeiro site, a gente tinha um fanzine e começamos. E um belo dia o André chamou a gente, falou que precisava conversar com a gente. A gente que eu digo, né, nesse primeiro momento era eu, a Márcia Ito, a Fabiana Cardoso, o João Paulo, eles estão participando aí no chat. E a gente, enfim, ele pediu, né, falou que precisava conversar com a gente, um momento meio tenso, a gente achou que tinha feito alguma coisa aí, né, será que vai brigar, será que será que é, né? E ele recebeu a gente lá no prédio dele, e lá ele oficializou o fã-clube. Ele falou que o trabalho estava sendo legal e que ele queria que a gente seguisse junto com ele. E foi um momento extraordinário. Segundo Paulo Baron, né, ele fala que vocês foram essenciais para isso. Seria injusto não citar vocês nessa retomada da carreira do André. Você sentiu isso, Celso? Cara, eu fico extremamente feliz em saber que existe esse reconhecimento, mas não, eu acho que seria pretensão demais, né? A banda já tinha os músicos já tinham um nome imenso, o trabalho foi um trabalho excepcional. Claro, eu acho que o fã-clube, de uma certa maneira, ajudou. A gente tentou estruturar isso da maneira que a gente conseguia e da maneira que, né, pudesse realmente trazer mais retorno para a banda, porque um dos intuitos do fã-clube era levar o nome da banda para o mundo inteiro, né? A gente achava que aquilo era nosso, né? Aquela banda, aqueles músicos eram nossos, né? A gente tem um carinho todo especial e era um prazer para a gente tá levando isso, né? A gente queria que todo mundo gostasse como a gente, né? Então, direto do Alasca, a nossa querida Priscila Queiroz. Seja bem-vinda, Priscila. E aí, pessoal, boa noite, obrigada. Na verdade, eu nunca tive intenção de fazer fã-clube, né? Em 2012, eu lembro que eu criei um grupo no Facebook chamado André Matos Divulgação. Eu fiz fanpage e eu fiz um website de presente para o André, que o nome era bandaandrematos.com. E eu fazia toda a divulgação dele como fã mesmo, divulgava quando ele tinha show, tarde de autógrafos, entrevista, eu divulgava tudo. E aí, às vezes, acontecia de algumas pessoas confundirem e pensarem que eu trabalhava com o André, né? Porque quando as pessoas vinham me procurar querendo contratá-lo para show, fazer alguma entrevista com ele, alguma coisa do tipo, e aí eu estava sempre passando para a empresária, para as pessoas que trabalhavam com ele de fato, né? Mas aí ficava dando essa confusão, e como a gente sabe, o André, todo perfeccionista, ele gosta de fazer as coisas mais corretas possíveis, ele falou assim para mim que seria interessante eu abrir o fã-clube dele, então, já que eu ajudava ele tanto, e eu não sou fã, né? Por que eu não abria um fã-clube? Aí, de começo, eu não queria muito, porque eu nunca fiz parte de fã-clube, nunca tive interesse nenhum, mas eu acabei fazendo, e aí eu achei que eu ia fazer o fã-clube e ia só ter, sabe? Mas aí cresceu bem rápido, né? Vai fazer 9 anos, inclusive, em julho, o fã-clube. Mas o fã-clube foi criado exatamente para as pessoas poderem entender que tudo que eu fazia pelo André é como fã, é o fã-clube dele e tem a parte profissional dele. Então, o fã-clube foi criado a partir daí, por pedido mesmo do André. Você participou de algumas petições aí, né, para ajudar o André a estar no Rock in Rio, inclusive, né? A ideia, na verdade, não foi minha, foi do Rodrigo Silveira, né, da banda solo. Ele, assim que acabou o Rock in Rio 2013, ele falou para mim, por que você não faz uma campanha pra gente tocar no Palco Mundo? Aí, lógico, né, eu já fiquei toda empolgada, e aí eu falei, lógico, vou fazer, né, e aí depois o próprio André veio conversar comigo sobre isso, né, me incentivar mais, e me incentivou, eu fiz panfleto, na época, se eu não me engano, era a turnê Angels Cry, mais The Ten of the Lights. Eu acho que foi 52 shows, eu fui em todos esses shows, com panfletos, cartazes, eu fiz camisetas, o André fazia vídeo, eu tive o apoio de algumas rádios, de alguma imprensa também. Essa daí é a camiseta do fã-clube de hoje, né, após a passagem dele.
Eu não lembro se eu te mandei a foto, o André tem a camiseta da campanha do Rock in Rio, eu não sei se eu te mandei, mas foi criado a partir daí. E aí a gente tentou, foi tentando, mas aí, infelizmente o Rock in Rio respondeu dizendo que não seria possível, né? Mas foi feita a campanha assim por ideia da banda.